Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar, igreja. Pode sentar. Jesus está nesse lugar. Louvado e exaltado, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, de mais uma noite estar glorificando e exaltando ao Senhor. Porque Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel. Sentado mesmo, aquele que tem a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, em nome de Jesus. A epígrafe na minha Bíblia diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, a partir do verso 5, diz assim: Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Uma interrogação. Aí o verso 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Oh, glória! Feche seus olhos aí mesmo, sentado. Senhor Deus e eterno, obrigado, Senhor Jesus e amado, porque nós entendemos e compreendemos que antes de nós chegarmos aqui, o Senhor nos deu um grande livramento. E agora que estamos aqui, o Senhor já tinha chegado primeiro. Então fala aos nossos corações e aos meus ouvidos. Cerca essa igreja com anjos, meu Pai. E onde tem uma pessoa que não entende nada da palavra, que o Senhor abra os dois hemisférios do cérebro, meu Pai, para compreender e entender. E o principal, praticar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Pregar o Evangelho é um verdadeiro desafio. Jesus, em toda a sua onisciência e onipresença, em toda a sua força, Ele nunca deixa a desejar para ninguém. E o plano salvífico de Jesus Cristo é levar todo o homem que pela lei era condenado. Mas Jesus, pelo seu grande amor, pastor Marcos, Ele veio em forma de homem, em forma de carne, para condenar o pecado na carne. Jesus, que é o verbo no primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu João, Ele é a própria palavra. Deus, Ele se manifestou. Alguns dizem que Allan Kardec é o pai da encarnação. Não, é mentira, viu? Foi Deus em Jesus. E Ele habitou. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes essa dádiva de serem feitos filhos.
Por isso que o mal pode até tentar te alcançar, mas nesta noite ele bate em retirada. No capítulo 2, Jesus faz um grande prodígio. Porque milagre é ressuscitar o homem depois de 4 dias morto. Transformar água em vinho é prodígio. Andar por cima das águas também é prodígio. Em uma hora inesperada, quando acaba-se o vinho, a mãe de Jesus disse, olha, tudo que ele mandar você fazer, vocês fazem. Manda quem pode e obedece, quem tem juízo. Jesus te mandar, pode ir com convicção que é certa a vitória. E quando ele disse, olha, peguem as talhas e podem colocar água, eu acho que alguém surge um burburinho e disse, será que ele está louco? Acabou-se o vinho e ele vem mandar para nós servirmos água. Aí é onde entra a fé e acreditar. E disse, olha, botaram as talhas, botamos. Agora tire a água, agora vai dar primeiro ao mestre Sala. E quando entrega-se a caneca, ele bebe e disse, o que foi que aconteceu? Deixaram para servir melhorzinho. Depois, aprenda uma coisa, sempre o que Jesus vai ter para você é sempre o melhor. Talvez você esteja nessa noite à procura de um milagre, à procura de uma grande bênção. A maior bênção é de você estar aqui dentro. E o resto continua na direção de Deus. Segue-se os versículos. E chega uma hora que Jesus chama de um por um. Ele tira a sua estola sacerdotal, coloca uma toalha, uma bacia com água e diz, venham de um por um, que agora eu vou banhar os pés. Quando chega na parte do apóstolo Pedro, ele tinha uma facilidade para acabar qualquer culto. O homem de dura serviço, Pedro, pedra, Cefas, uma hora era Cefas, outra hora era Simão, e outra hora era... Ele tinha uma variação de pensamento e de atitude. Mas nem por isso Jesus desistiu. Por isso que você está aqui, porque Jesus desistiu, meu irmão. Oh, glória, aleluia. Ei, hoje de manhã aqui, a gente na escola dominical, Jesus ele colocou uma coisa bastante bonita em meu coração. Sabe por que você está aqui? Porque Deus nunca desistiu de você. Jesus ele viu em você o que ninguém viu, porque o ser humano só enxerga o defeito, mas entre os defeitos Jesus enxerga a qualidade. Você é vaso escolhido por Deus. Ele está lavando os pés de você. Lavou até os pés daquele que o traía. E quando chegou na parte do apóstolo Pedro, Pedro fita os olhos em Jesus e disse, vai lavar os pés. Jesus, vem cá, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu não te lavar os pés, obreiro da casa do Senhor, tu não tem parte comigo. Aí sabe o que foi que Pedro disse? Não lava só os pés, a cabeça, o corpo inteiro. Pedro, o que eu faço, você não entende agora. Talvez você não esteja entendendo nada, mas daqui a algum tempo você vai entender que você sem Deus não é nada. Eu só vivo por causa dele, estou em pé por causa dele. E só respiro também por causa dele. E quando eu abro a minha boca, só sai a palavra dele. O apóstolo Pedro, ele é o porta-voz dos discípulos. Toda a cena pesada.
Uma certa vez, Jesus obriga os discípulos a pegar a embarcação e ir para uma outra cidade. Jesus disse: olha, vocês vão na frente, eu vou orar. Por isso que Jesus chamava o morto: ei, Lázaro, vem para fora. Você primeiro para dar uma oração, porque ele orava antes. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, você ora. Não vá ser uma pessoa emotiva, agir pela emoção, não, meu irmão. Tem que agir dentro da palavra de Deus. Para tudo tem um tempo, viu? Eclesiastes capítulo 3. Hoje nós estávamos falando aqui na casa do Senhor sobre a regeneração. E o crente tem que viver sempre nela. Sempre nela. Sempre nela. Quando Jesus, ele está orando, que ele termina a sua oração, ele olha e o vento era contrário. De acordo que, quando o vento batia na embarcação, rodava para um lado, rodava para o outro. E aí, cadê Jesus? Mas Jesus, quando viu a tempestade, eles amedrontando, aí Jesus por cima. Naquele tempo não existia motor, não existia lâmpada. Aí lá vem Jesus, olha. E quando Jesus vem, eles olham e dizem: rapaz, eu nunca vi uma coisa igual. Todos se atemorizaram. Andavam com Jesus, viu que Jesus, os milagres que ele fazia, pães que multiplicavam, quando faltava água, quando faltou o vinho, ele foi e transformou a água em vinho. Mas parece que entrava aqui. É um fantasma. O apóstolo Pedro olhando, porque viu aquele ser resplandecendo naquelas águas escuras do mar da Galileia, e Jesus sempre querendo passar à frente. Isso eu entendo e aprendo uma coisa, porque no meio da adversidade da vida, Jesus ele está sempre na frente, dizendo: olha, você não pode desistir, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, retire o pé do mal e siga em frente. O caminho do evangelho é só para frente, meu amigo. Caranguejo, nem ele anda de costas, ele anda de lado, mas no sentido vento. E quando o apóstolo Pedro veio, irmão Raimundo, ele disse: olha, se és tu, eu vou daqui. E não é que ele foi. Ele até começou a andar em cima das águas. Eu acredito que ali já não era Pedro, era o super, né? Mas era só na ida. Porque na vinda Jesus foi quem teve que trazer. Porque o grande só é ele. E a Bíblia diz que ele jamais dá o seu louvor à imagem de escultura, que nem a sua glória. Ele não dá para ninguém. Mas Pedro, quando tira o foco de Jesus, ele se assusta com o barulho. Meu irmão, não tem medo da tempestade, não. Porque toda tempestade tem um fim. Talvez essa doença não seja para a morte, e sim para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Apóstolo Hélio, às vezes o que falta em mim é mais febre. Como um homem natural, sujeito a várias coisas, a várias adversidades. E nós já vem numa caminhada de tempo. Mas nunca Jesus nos abandonou. Voltava aqui e ganhava por lá. Perdia aqui, porque a Bíblia é perder para ganhar. Quem está pensando que vai ganhar alguma coisa, vai ganhar. A vida é terra. Vai ganhar livramento. E na hora da necessidade, Jesus é abundância. E quando o Pedro olha para um lado, olha para o outro, começa a afundar. Homem de pequena fé, Jesus pega na mão, olha. Quando você convidar para Jesus segurar na sua mão, você segura na dele também. Porque senão, meu irmão, é queda na certa. E Jesus vai e devolve ele para o barco. O Pedro dos evangelhos é um Pedro que dá trabalho. Na hora que foram prender Jesus, ele sacou uma espada que andava debaixo da batina e queria cortar o pescoço de Malco.
Ele se esquivou, bateu só na orelha. Mas nem por isso os sonhos dele foram atrapalhados, meu irmão. Porque Jesus apanhou a orelhinha, colocou no lugar vaso de sangue. Pedro, guarda a tua espada. Pedro foi o homem que andava com Jesus, ainda andava armado. Dos evangelhos. Agora vamos adiantar mais um pouco. Vamos para Atos dos Apóstolos. Você vai ver que o homem era cheio da virtude e ele era iletrado. Mas quando abria a boca, quando ele passava, até a sua sombra curava. Jesus é fiel. Mas tudo levou. Tem que amadurecer. Você não pode se chatear com qualquer palavra. Você tem que contar mais com não do que com sim. Primeiramente você vai com não. Porque tem tudo que brilha hoje. Para chegar no reino dos céus é por força. Hoje se faz violência. Porque o que tem, qual é o tipo de comida que você anda gritando por aí? Tem que comer a palavra. O evangelho genuíno. É um evangelho daquele que diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, porque você está no atalho, meu irmão. Nessa noite Jesus está te chamando. Volta para dentro de casa. Volta para casa, rapaz. Porque tu não sabe, mas esses dias Jesus já te deu grande livramento. O apóstolo Pedro, já maduro, regenerado, uma certa vez ele disse, Jesus, eu deixei a casa, deixei mulher, deixei tudo para te servir, o que é que eu vou ganhar? Ele diz, olha, quando na regeneração você vai ganhar 100 vezes mais nessa vida. E na vida vindoura. Esse é o projeto que Deus tem para você. É vida eterna. Não se preocupe. Eu tenho por certo que as aflições deste mundo não se dão para ser comparada com a glória futura que em nós vai ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 1. No capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há. Porque o mundo ele nos condena. Se fosse pela lei, nós já estaríamos mortos. Mas quando veio a graça, meu irmão, é um favor não merecido. Mas Jesus, diz Flávio Josefo no livro do escritor aos Hebreus que ele escreveu, que foram mais de 480 chicoteadas. Um chicote de 12 pontas. Pontas com prego, pau e ferro e osso. Aonde batia, o sangue descia. Para que você tivesse esse conforto. O castigo que nos trouxe a paz. Porque houve uma reunião. E o ser humano, pela iniquidade, caiu da casa. Aí você acha que Deus, pelo grande amor que tem por você, ele ia te deixar morrer? Antes você vai ter que ouvir que ele salva, cura e batiza. Existe um Deus que ele te ama tanto, mas te ama tanto que por esses dias, quando você disse, Senhor, cadê você? Jesus disse, eu estou bem pertinho. É você que está distante. Se aproxima de Deus, meu irmão. O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu não entendes agora, mas entenderás. No capítulo 2, quando estão todos reunidos em Atos dos Apóstolos, que Deus ele desce com a graça e algo sobrenatural. A Bíblia diz, pastor Max, que o vento ele era impetuoso. E Deus ele abriu a visão de alguns. Ele dizia, eles viam que algo como línguas repartidas era semelhante a fogo. Invadia a boca de cada um. Eles profetizavam e se alegavam. Alguém chega e diz, estão todos embriagados. Porque o homem natural ele não enxerga o espiritual. E hoje Jesus quer abrir os teus olhos espirituais. Ele quer abrir os meus olhos espirituais. E alguém quando chega e diz que eles estavam embriagados, aí todo mundo aguentou.
Diz, eles podem até ficar calados, mas quem fala sou eu. Eles não estão embriagados. E como é que um homem iletrado, ele recita alguns versículos e o capítulo do livro de Joel, porque estava escrito no Antigo Testamento que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Você sabia que Deus já derramou o Espírito sobre você? Foi dado ao apóstolo Pedro algumas coisas, alguns dons. O primeiro era o de cura e o outro era da ciência. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem, rapaz, eu não sei nem para onde é que vai. Mas quando está no altar, Jesus diz. É aquilo que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz, olha, uns é dado o dom de profecia, outros falam em línguas, entra no mistério, outro tem um dom da palavra, outro tem um dom do louvor, mas de todos os 9 dons, um só é o mesmo Espírito. Talvez você esteja nessa noite, olhando esse irmão aqui, falar dos mistérios de Deus e dizendo, de qual será o meu dom? O meu dom. Ore. Você tem que orar. Existe uma coisa na Bíblia, obreiro Raimundo, que não nos priva nunca. A Bíblia diz orar sem cessar. E quando eu estiver cansado, ore. Não me interessa, o importante é orar. O apóstolo Pedro chega na porta do templo, chamada Formosa, aonde existia, porque o templo existiam 12 portas, mas essa em particular, a porta Formosa, aonde colocava-se uma pessoa para pedir esmola, era um templo. Quem entrava no templo era caridoso, entre aspas. Lá vem Pedro e João. Quando chegou a parte, na fila para entrar, o homem estende uma das suas mãos. A virtude de Pedro era tão grande que ele disse, eu não tenho nem ouro e nem tenho prata. Eu acredito que João olhou para ele e disse, rapaz, de novo ele vai me pedir. Isso é uma palavra muito bonita. Disse, olha, eu não tenho ouro e nem tenho prata. Eu acho que ele quis dizer assim, disse, olha, eu tenho algo muito melhor e maior que o ouro, que a prata, que qualquer conforto desse mundo. Porque te colocaram aí, mas aqueles que te colocaram aí, esse tempo todinho, vai ver você entrando nos próprios pés. Hoje Jesus quer fortalecer os joelhos cansados de alguém. A virtude de Deus é sobre a sua vida, porque aqui nós profetizamos na sua vida. Disse, olha, eu não tenho ouro, também não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E ele segurou a mão e entrou saltando. Isso é a virtude de o quê? De um homem regenerado. Quando, sabe aonde foi o episódio onde Pedro é regenerado? Quando alguém pergunta, quando Jesus pergunta para ele, diz, ei, o que é que dizem por aí que eu sou? Uns dizem que tu é Jeremias. Pela insistência da pregação que dizer que o reino dos céus é chegado. Outros dizem que o Senhor é o leão dos profetas. Quem é o leão dos profetas? Que foi na porta de um rei, ousado, sem ter medo da morte, disse, olha, por isso vai chover. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitaram. Mas quando chega na parte, o ousado Pedro, ele olha para Jesus e diz, tu és o Filho de Deus.
bem-aventurado és tu, Bar-Jonas. Ou seja, bem-aventurado, feliz é você, filho de Jonas, porque nem foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Aleluia! Ah, meu irmão, se você caminhar com Cristo, você vai receber muito mais, porque nenhum dos seus apóstolos, nenhum dos irmãos que pela sua palavra diante de Deus curou, libertou, salvou, são melhores do que você em nada. Pedro já regenerado, ele entendia e compreendia que Deus era com ele, que Jesus. Mas, irmão, Pedro foi o que negou. O homem é falho. Agora eu quero ver se Jesus cai. Mas também lá do último capítulo do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus aparece no ressurreto e passa 40 dias, ele chega na praia. O mesmo prodígio que ele fez lá em Lucas capítulo 5, ele fez lá no último capítulo do Evangelho. Porque vocês voltaram a pescar. Vocês não receberam uma promoção. Vocês já não traz da vida para a morte, não. Você traz da morte para a vida. Agora vocês são pescadores. Minha aliança contigo ainda está fechada. E Jesus pergunta 3 vezes para o apóstolo Pedro, tu me amas? Jesus não deixa nada afiado. Pedro negou 3 vezes. Mas 3 vezes Jesus disse, apacenta a minha vida. Pedro negou 3 vezes, mas foi o discípulo que Jesus, olhando para ele, disse, tu és Pedro. E sobre esta pedra, esta rocha, edificarás a minha igreja. E a porta do inferno não prevalecerá. Você com Jesus é maioria, viu? Jesus com você, você vence qualquer batalha. Agora sem Jesus, dá com nada. Depois que o apóstolo Pedro era formado, passa por toda uma diversidade, porque existe, quando você tira um diamante bruto, ele passa por várias coisas. Do mesmo jeito, Jeremias, no capítulo 18, ele traz uma metáfora onde um homem está construindo um vaso de pedra. Mas para fazer o vaso, tem que tirar as pedrinhas, tem que tirar. Então a regeneração é dia após dia. Uma vez alguém me perguntou lá dentro de um projeto, quando eu andava, disse, rapaz, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não existe remédio para de drogado. Eu disse, mas ele na Bíblia que tinha um chá. Contrariamente dos acadêmicos, né? Eu li da Bíblia que existia um chá de uma raiz. Que raiz é essa? A raiz de Jesus. De manhã, de tarde, de noite. Oração constante. Alguém foi perguntar, o pastor disse, quem é o irmão fulano e tal e tal. Um chá de... Ele é. Ele aceitou a Cristo, meu irmão. Sabe, olha, só quem pode libertar o homem é Jesus, mas a mudança é gradativa. A mudança, ela é gradativa, não é de uma hora para outra, não, meu irmão. Quantas vezes eu me pego nos meus pensamentos de dor, porque não é fácil. Você está pensando que ser evangélico é fácil? Eu estou dizendo evangélico, convertido, não convencido. É anunciar muitas coisas. É perder para ganhar. Jesus, ele disse, viu, meu irmão? Ele disse, olha, quer vir comigo? Nega a si mesmo. Negue suas vontades.
Nega a sua carne. Negue os seus desejos. Começa a praticar a minha palavra. Começa a meditar nela de manhã, de dia e de noite. De manhã, de dia e de noite. Não se preocupe, não. Deixa que Jesus encarrega. O que eu faço agora, você não entende, mas entenderá depois.